Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula aí. Hoje nós vamos falar a respeito dos números decimais, tá certo? E para começar, colocar essa ideia aí para vocês, tá? Ó. Em 2014, o Brasil possuía 50 milhões de alunos matriculados na educação básica. Desse total, 8,3 milhões estavam no ensino médio. Podemos dizer que aproximadamente um sexto dos alunos brasileiros matriculados estão no ensino médio. Pessoal, percebam aqui que nós temos aí duas informações indicando a mesma coisa, né? Quando eu falei aqui, 8,3 milhões estão no ensino médio, né, eu poderia apresentar para vocês a informação desse jeito, como eu poderia também apresentar a informação em forma de fração. Falar um sexto, né? Essas duas informações, tá, gente, elas estão corretas, né? Então, muitas vezes eu falo para vocês, né, que nós temos maneiras diferentes de representar quantidades na matemática, né? Então aqui nós representamos com o que nós chamamos de números decimais, certo? E aqui nós representamos com números fracionários, né? Representamos aí através de uma fração, certo? Bom, pessoal, vamos dizer que esse cubo aqui, ó, vale um inteiro. Se eu pegar esse 1 inteiro, gente, ó, e dividir em 10 partes, olha aqui, ó, tá? Eu dividi em 10 plaquinhas aqui iguais a essas, né? Ó. Então eu poderia falar que cada placa dessa seria 1/10 desse cubo, tá certo? Eu posso representar 1/10, pessoal, de duas maneiras, né? Ou eu represento assim, em forma de fração, ou eu represento assim, ó. 0,1 também seria aí 1/10, né? E aí, pessoal, ó, se eu pegar, ó, peguei o cubo, dividi em 10 placas, né, ó, então cada placa dessa seria 1/10, e se eu pegar cada plaquinha dessa daqui, ó, e dividir em barrinhas, então o que eu estaria fazendo, gente? Eu estaria dividindo 1/10, eu estaria dividindo em 10 partes. Lembra disso daqui, ó? Eu já mostrei para vocês aí essa fração, né? Ó. Tá certo? Como é que eu resolvo isso? Seria 1/10 vezes 1/10. Isso daqui, gente, daria a mesma coisa que 1/100º. Tá? Eu posso representar centésimo dessa maneira, com fração, como eu posso representar o centésimo, ó, com número decimal também. Então nós falamos aqui, ó, 1/100º, e aqui eu leio da mesma maneira, tá, gente? 1/100º também, certo? Então, cada barrinha dessa corresponde a 1/100º do cubo, tá certo? 1/100º do inteiro, né? Eu estou considerando aí que o cubo seria a parte inteira aí para mim, né? Ó. Pessoal, e se eu pegar cada barrinha dessa e dividir em 10 partes? E aí, gente? Essa barrinha aqui, gente, ela vale 1/100º, não é isso? Então seria uma conta assim, né? Ó, 1/100º e eu vou dividir em 10 partes. Tá certo? Como é que nós resolvemos essa conta aí, gente? Mantenho a fração de cima, faço vezes, vou inverter a fração de baixo, né? Tá? Essa fração de baixo é como se fosse 10 sobre 1. Ó. Ficaria 1
sobre 10. Então, isso daqui seria a mesma coisa que 1 milésimo, né? Eu posso representar 1 milésimo dessa maneira, como eu posso representar também 1 milésimo em forma de número decimal, tá? Tanto faz nós representarmos com a fração ou com o número decimal, tá? Mesma coisa aí, tá certo, gente? Pessoal, então dessa maneira eu posso falar o quê? Que a minha unidade, o meu inteiro, né? Então, ó, uma unidade tem quantos décimos aqui, gente? Não são 10 plaquinhas, né? Então, uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos. Certo? E cada décimo, pessoal, se eu pegar um décimo, isso daqui, ó, ele tem 10 centésimos. Tá? Então, um décimo é igual a 10 centésimos. E cada centésimo desse daqui, ó, tem 10 milésimos, né? Ó, esse cubinho aí que bem pequenininho, que vai ser aí um centésimo, né? Ó. É um milésimo, desculpe. Então, cada centésimo tem 10 milésimos. Certo, pessoal? Ok? Pessoal, se vocês olharem, né, se vocês perceberem, ó, essa régua, né, uma reguinha aí de 20 centímetros, né? Se vocês olharem, vocês vão perceber que cada centímetro desse aqui, ó, está dividido em 10 partes, não é isso? Então, ou seja, se eu pegar o centímetro e dividir em 10, eu vou achar esse pedacinho aqui que seria 1 milímetro, né? Ó, mais ou menos aí a ponta da caneta aí, ó, tem 1 milímetro aí, né? Tá? Então, ó, nós podemos falar então que 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Correto? Da mesma maneira que eu falo que 1 centímetro tem 10 milímetros, gente, eu poderia falar que o milímetro, olha aqui o milímetro, não? O milímetro é 1/10 do centímetro, tá? É uma parte entre 10, né, do centímetro, tá? Então eu poderia falar assim, ó, 1 milímetro é a mesma coisa que 1/10 de centímetro. Eu posso, mais uma vez falando, tá, gente? Eu posso falar 1/10, né? Assim em forma de fração, como eu posso falar 1/10 ó, com número decimal. Certo? Então, 1 milímetro seria 0,1 centímetro. Certo? Agora vamos falar um pouquinho aí dos centésimos, né? Pessoal, percebam aí, né, ó, que nós temos as maçãs e o alface, né? E aí, gente, ó, a maçã, ela tá saindo por R$ 5,97, né, ó, o preço do quilo da maçã. O alface, pessoal, tá saindo aí por 99 centavos a unidade, né? Então, se o nosso sistema, né, o nosso dinheiro, né, nosso sistema monetário, são duas casas decimais, então nós vamos aí até os centésimos, ou seja, cada centavo vale 1 centésimo de
real. Tá? Então eu poderia falar, tá, gente, que a maçã ela custa R$ 5 mais 97 centésimos de real. Poderia escrever dessa maneira? Poderia, gente. Poderia sim, tá? O que seriam 97 centésimos, né? Não seria assim, né? R$ 5 mais 97 centavos, né? Como eu falei para vocês, os centavos, né, gente, é centésimos de real, tá? Então eu poderia escrever dessa maneira aí sem problema, tá, gente? Então a maçã, R$ 5,97 o quilo, né? E o alface, pessoal? O alface, ele tá saindo aí a 99 centavos, né? Aqui por unidade, tá certo? Então, ó, 99 centavos eu poderia falar assim, ó, que são 99 centésimos de real, né? 99 centésimos de real é a mesma coisa que 99 centavos aí, né, ó, tá? Então eu poderia escrever dessa maneira aí. Certo, pessoal? Então aqui nós estamos trabalhando na casa dos centésimos, tá certo? E o milésimo, gente? Quando nós vamos falar de milésimo, gente, tem uma unidade que a gente trabalha bastante falando em milésimos. Por exemplo, né, ó, quando nós vamos de uma cidade para outra, nós temos a medida de distância em quilômetros, né? E nós sabemos, tá, gente, que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Então, ou seja, pessoal, se eu fosse falar 1 metro, eu poderia falar que 1 metro é a mesma coisa que 1 milésimo de quilômetro, certo? Então aqui nós trabalhamos com o tempo, né, em milésimos aí, tá ok? Muitas vezes, tá, gente, em provas assim de Olimpíadas, né, uma diferença entre o primeiro colocado, o segundo colocado, dependendo da situação, eles colocam também em centésimos, milésimos aí de segundos, né? Então é uma unidade que a gente utiliza bastante também, né? O milésimos, nesse caso eu estou falando aí milésimo de quilômetro. Nós temos uma prova, pensando aí nas Olimpíadas, mas fazem essas provas aí em diversos momentos ao longo do ano, né? Que é a maratona. A maratona, gente, para quem não sabe, ela tem 42 quilômetros e 195 metros. Nós representamos assim, ó, 42,195 quilômetros. Se eu for falar desse valor, eu poderia falar que esse valor aqui é a mesma coisa que 42 quilômetros mais 195 milésimos de quilômetros. Tá certo ou não? Agora, 195 milésimos de quilômetros é a mesma coisa que 195 metros. Então eu poderia representar isso daqui, ó, por 42.195 metros. Tá ok, ó? Então, por quê? Porque para transformar quilômetros para metros, é só fazer vezes 1.000, a gente já transforma quilômetros para metros aí. Tá certo? Então eu poderia indicar dessa maneira, só que essa maneira aqui fica meio feio, né, gente? Meio estranho, né, representar assim, né? Então nós vamos representar
Se for transformar para metros, a gente já transforma dessa maneira aí. Tudo bem? Um exemplo, pessoal. Nós temos aí um mapa, temos aí 4 cidades, e aí tá dando aqui pra gente, eu não sei se tá dando para todos vocês verem aí, mas distância entre Macondo para Eldorado, 93 quilômetros. Distância de Macondo para Pasargada, 82,311 quilômetros. E Macondo para Utopia, 35,403 quilômetros. E aí tá falando aí pra gente, né? Qual é, em metros, a distância entre Macondo e Pasargada? Pessoal, se esse valor aqui está em quilômetros, nós sabemos que 1 quilômetro são 1000 metros. Então eu poderia simplesmente fazer da seguinte maneira. São 82 quilômetros mais 311 milésimos, certo? Então aqui 82 quilômetros são 82 mil metros, né? Mais 311, ó. Então eu poderia falar que essa distância em metros, 82.311 metros. Certo? Depois, qual é em centímetros, tá, gente? Ó, a distância entre Macondo e Utopia. Macondo e Utopia, gente, 35,403. Então eu poderia falar que são 35 quilômetros mais 403 milésimos de quilômetros. Em metros, pessoal, seria 35.403 metros. Só que ele não está querendo saber em metros, né, gente? Ele está querendo saber, ó, em centímetros. 1 metro são quantos centímetros? 1 metro são 100 centímetros, né? Então basta multiplicar esse valor aí por 100. Então eu vou fazer, ó, 35.403 vezes 100. Certo? Então vai dar 3.540.300 centímetros. Tudo bem? Então é isso. Letra C, pessoal. Qual é a unidade de medida mais adequada para representar essas distâncias? Gente, ó, quando nós falamos distância entre cidades, nós utilizamos mais. Quem falou aí quilômetro, acertou. Então a distância entre cidades, né, é dado em quilômetros. Quando nós estamos na estrada, olhamos as placas, né, tem sempre essas medidas de distância dadas em quilômetros. Ok? Então, vamos colocar a resposta aí, não. Quilômetros é o mais adequado. Tá bom? Quando nós trabalhamos, gente, décimos, centésimos, milésimos, né, os números decimais, nós temos, por exemplo, eu tenho, voltando aquele cubo lá, dividi em 10 partes, eu peguei 3 dessas partes aí, então eu estou representando 3 décimos. Então eu poderia falar que essa quantidade aqui são 3 décimos. Eu posso representar 3 décimos assim, com número decimal, já comentei com vocês, né? Aqui, gente, ó, dividiu em 100 barrinhas, 100 barrinhas. E eu estou considerando, olha essas barrinhas cinzas aqui,
eu estou considerando 30 barrinhas dessa. Então, como está dividido em 100, e eu considerei 30, então eu posso falar que essa quantidade são 30 centésimos. Eu posso representar 30 centésimos assim. Certo? Opa, desculpem, gente. Ó, 30 centésimos tem um 30 centésimos, não. Senão fica 3 centésimos, não. 30 centésimos. Aqui, pessoal, dividi em 1000 partes. 1000 cubinhos desses pequenos aí. E desses 1000 cubinhos eu peguei 300. Cada placa dessa tem 100, ó. Tá? Então, são 300. Eu posso falar que então eu estou representando 300 milésimos. 300 milésimo, como é que eu escrevo, gente? 0,300. Pessoal, perceba uma coisa, ó. 0,3, 0,30, 0,300, todos eles representam a mesma quantidade, ó. Então, quando você tem um número decimal e você coloca um zero à direita, ó, não está alterando o seu número. Então, tanto faz eu falar 3 décimos, 30 centésimos ou 300 milésimos, eu estou falando exatamente a mesma quantidade, certo? Então, não tem diferença o modo como nós representamos esses valores aí, certo? Então, aqui, por exemplo, tá, gente, ó, eu vou escrever aqui. Como é que nós lemos isso daqui? 3 décimos. E aqui, ó, eu fui até a casa dos centésimos, né? Então, 30 centésimos. Aqui eu fui até a casa do milésimo. Então, nós escrevemos 300 milésimos. Como eu tinha comentado com vocês, todos esses valores representam aí a mesma quantidade. Se eu pegar um número como esse, gente, ó, ele tem aqui, ó, unidade, décimos, centésimos, milésimos. Então eu teria 5 milésimos. Aqui eu tenho 7 centésimos. Dois décimos. E tenho 4 unidades. Certo? Então, se eu for representar esse número, se eu quiser ler esse número, é só falar isso daqui, ó. 4 unidades, 2 décimos, 7 centésimos e 5 milésimos. Eu poderia ler esse número dessa maneira. Eu poderia ler de uma maneira diferente, pessoal. Por exemplo, 4 unidades e 275 milésimos. Posso também, gente. Como eu fui até a casa dos milésimos, então eu poderia ler tudo isso daqui de uma vez só. 4 unidades, 275 milésimos. Está certo também, tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Nós temos milésimos, não tem nada aqui, né, gente? Então eu poderia falar, né? 0 milésimos. 1 centésimo. Nenhum décimo, né? 0 décimo. E tenho 3 unidades. Então, se você for ler esse número, você falar 3 unidades,
nem um décimo, um centésimo, ok? Não, nem precisaria falar o milésimo, né? Porque o milésimo não tem nada mesmo. Só que é estranho a gente falar, né? 3 unidades, 0 décimo, 1 centésimo. Então nós podemos falar, para ficar melhor uma leitura aqui, gente, nós falamos assim, ó, 3 unidades e 1 centésimo. Já lê de uma maneira melhor esse valor, certo? Então, ó, se a gente for escrever esse número aí por extenso, poderia simplesmente falar assim, ó, 3 unidades e 1 centésimo. Tá ok? Aí já está representado esse valor. Como eu já comentei com vocês, né, gente? Se nós temos um número aqui, ó, 3 unidades e 7 décimos, é a mesma coisa que eu falasse 3 unidades e 70 centésimos, 3 unidades e 700 milésimos, 3 unidades e 7.000 décimos de milésimo. Aqui tudo a mesma coisa. Todos eles estão representando aí a mesma quantidade. Então, para a gente comparar valores, tá, gente? Eu vou propor aqui essa situação. Imagine que você foi à feira, você comprou essa quantidade de maçã, 1,2 quilos, comprou 1,16 quilos de peras, né? E 1,174 quilos de uva. Pessoal, o que você comprou mais aí? Nós temos aí algumas situações que a gente poderia fazer. Primeiro, nós podemos transformar em gramas. Pessoal, 1 quilo são quantos gramas? Vamos ver se essa turma tá boa de feira aí. Não. 1 quilo são 1.000 gramas. Acertou aí quem falou. 1.000 gramas. Então, maçãs, gente. Nós temos aí 1,2 quilos. Isso daqui é a mesma coisa que 1.200 gramas. Peras, 1,16 quilos, né? Então eu poderia falar que é a mesma coisa que 1.160 gramas. Só multiplicar por 1.000, né? Uva, 1,174 quilo. Então eu poderia falar 1.174 gramas. Depois que você transforma tudo para gramas, gente, aí fica muito fácil você olhar, ó, o que você comprou mais. Comprou mais maçã do que uvas, mais uva do que pera, certo? É lógico que a diferença aí é bem pouco, né? Mas, enfim, tem mais gramas de maçã do que dos outros aí. Uma outra maneira da gente comparar é colocar todos os valores com o mesmo número de casa decimal. Então, por exemplo, eu tinha comentado com vocês que maçã foram 1,2 kg. Pera, 1,16 kg. Uva, 1,174 kg. Percebam aqui, gente, ó. Uvas, né? A quantidade aí tem 3 casas decimais. Então eu coloco todas elas com 3 casas decimais, ó. Então fica 1,200, 1,160, pode deixar a mesma unidade, 1,174. Aí você sabe, ó, 200 é maior do que 174, que é maior do que 160. Então, ó, você comprou mais maçã do que uva, mais uva do que pera, certo? Só comparar aí os valores, certo? Então, esse número é maior do que esse, que é maior do que esse, tá certo? Por último, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, gente, ó, muitas vezes é necessário arredondar números. Então, por exemplo, ó, eu quero arredondar o número 7,83
para a casa dos décimos. Faltou um sinalzinho aqui, né? Um acento aqui. Os décimos. Então, o que, que acontece? Como esse número é um número pequeno, é um número menor do que 5, o que, que nós fazemos? Eu deixo o próprio número aqui, ó. Eu corto esse número e arredondo para 7,8, certo? Então, quando é um número menor do que 5, é só tirar ele, certo? E aí você já arredonda para 7,8. Aqui, pessoal, ó, eu tenho esse número aqui. Eu quero arredondar para a casa dos centésimos. Eu quero que o meu número fique só na casa dos centésimos. Então eu tenho que olhar o próximo número. O próximo número é 4, menor do que 5 também. Então, se ele é menor do que 5, eu tiro essa parte, fico apenas com 1,91. Certo? Arredondado aí. Segundo caso, e se o número for maior do que 5? Por exemplo, eu quero arredondar para a casa dos décimos esse número aqui. Só que o número que vem depois, gente, é um número maior do que 5. Se o número é maior do que 5, nós arredondamos ele, tiramos ele e colocamos aqui, ó, o próximo número. 5,3. Então, ó, eu tiro 7, só que como ele é um número alto, eu arredondo esse número aqui para cima, certo? Para 3, tá ok? Aqui a mesma coisa, ó. Eu quero arredondar para a casa dos centésimos. Então, ó, casa dos centésimos, eu quero que o meu número fique apenas com 2 casas decimais. Vem um 5 aqui, gente. Se vem um 5 e nós temos aqui um número maior aqui, né, do que 5, vamos dizer, né, uma unidade a mais aqui, eu vou arredondar também para cima. Então vai ficar 3,84. Tá certo? Então, ó, se vem o 5, você olha aqui e arredonda para mais. Esse daqui, mais fácil, tá, gente? Se o número é o 5, eu quero arredondar para a casa dos décimos, ó, é só colocar 4,7, se for um número ímpar, e se for um número par, deixa ele mesmo. Tá certo? Então, ó, aqui é a regrinha, serve essa daí. Por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima aula. Um abração.